Prezados irmãos e irmãs presentes em nossa Sé Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Como nós ouvimos a primeira leitura e principalmente o Evangelho de hoje nos dizer, o tema principal da liturgia é a oração. Durante este ano, que nós chamamos de ano C da liturgia da Igreja, nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas. E para o evangelista São Lucas, a oração tem um sentido muito especial. O Evangelho de São Lucas foi escrito na década de 80, onde os cristãos haviam sido ou estavam sendo perseguidos há aproximadamente 20 anos. Perseguição que começou com o imperador Nero, depois com o imperador Diocleciano. Estava cada vez mais cruel, estava cada vez mais difícil a vida dos cristãos. Humanamente falando, os cristãos na década de 80, no período do Evangelho de São João, não tinham esperança humana nenhuma. Um grupo sem força militar, um grupo sem grandes conhecimentos culturais, sem um grupo político para os defender, era um grupo novo, era uma comunidade que vivia grandes riscos, e muitos deles já haviam ou estavam se tornando mártires. Neste contexto de perseguição, neste contexto de dificuldade, o evangelista São Lucas foca o seu evangelho em duas realidades diferentes. O padre aconselha aqueles que desejarem se organizarem para isso, leia o Evangelho de São Lucas. Vocês vão perceber que no Evangelho de São Lucas existe uma predileção, um cuidado muito especial de Deus para com os pobres. E no Evangelho de São Lucas existe uma atenção muito especial à vida de oração. Neste contexto onde a comunidade era perseguida, neste contexto onde as pessoas não tinham esperança e segurança humana, Jesus diz à comunidade: nós podemos contar com Deus. E a melhor maneira de nós contarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, é através da vida de oração. O Evangelho nos conta uma parábola que diz que havia um juiz na cidade. E aquele juiz era injusto. Aquele juiz não estava preocupado com a defesa da justiça, com as pessoas, estava apenas preocupado consigo mesmo. De repente, uma senhora viúva, depois de várias vezes pedir ajuda, pedir justiça para aquele juiz, ele resolveu atendê-la. Ele resolveu atendê-la não porque aquele juiz era honesto, mas porque ele estava incomodado com aquela pessoa clamando tanto. O que esta parábola tem a ver com Deus? Deus não pode ser comparado com um juiz injusto. Então por que o evangelista São Lucas nos apresenta esta parábola em relação a Deus? Se até um juiz injusto escuta o pedido de uma pessoa que pede com perseverança, imagine o nosso Deus, que é justo, que é bondoso. É Deus dizendo a cada um de nós: a nossa oração deve ser perseverante. A oração deve se tornar um valor e uma realidade constante na nossa vida. Quando nós rezamos, nós adquirimos, nós conseguimos pelo menos 3 grandes frutos que mudam a nossa vida. O primeiro fruto da oração é a nossa capacidade de comunicação com Deus. A maneira mais concreta, mais fácil, mais prática de se comunicar com Deus é através da vida de oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, e este texto é citado no Catecismo da Igreja Católica, diz que a oração é um impulso de um coração apaixonado a Deus. Um coração que muitas vezes está tribulado e um coração que muitas vezes está alegre. A oração é um impulso de um coração apaixonado ou necessitado ou alegre a Deus. A oração é um meio eficaz de nos comunicarmos com Deus. O segundo fruto da oração, a oração nos fortalece. Muitas vezes a oração não dará aquilo que nós pedimos no tempo que nós pedimos. Porém, uma pessoa que ama, ela não reza para mudar a vontade de Deus. Quando nós rezamos, muitas vezes, nós vamos nos fortalecer para aceitarmos a vontade de Deus.
A oração acontece não para mudar a vontade de Deus, muitas vezes para nos fortalecermos e aceitarmos a vontade de Deus. Por fim, a oração, ela nos cura. A oração nos transforma e nos deixa o nosso coração mais parecido com o coração de Deus. A oração sendo um encontro profundo com Deus, a oração nos une e a oração nos faz mais parecidos com Ele, que é a razão da nossa vida. Se o padre perguntasse a vocês, quem concorda, quem acredita que a oração é um valor, é uma necessidade na nossa vida, eu penso que todos nós, 100% das pessoas aqui presentes diriam: padre, realmente a oração é importante, realmente a oração é uma necessidade na nossa vida. Se o padre mudasse a pergunta, quem tem dificuldades em rezar, ou quem não reza, ou quem poderia rezar mais, levanta a sua mão. Não quero julgá-los, mas eu penso que pelo menos 90% das pessoas diriam: padre, eu tenho dificuldades em rezar. Padre, eu tenho preguiça em rezar. Padre, a minha oração não é suficiente. E agora o que o padre vai dizer, o número vai aumentar ainda mais das pessoas. Padre, quando eu rezo eu me despeço. Padre, quando eu rezo eu penso em tantas coisas. Então vocês percebem, o ponto principal não é sobre a necessidade da oração, é sobre a nossa dificuldade em rezar. Mas por que nós temos tanta dificuldade em rezar? Eu penso que a razão, a resposta é apenas uma. Deus não encontra o espaço que Ele deveria encontrar na nossa mente, na nossa memória e no nosso coração. Na maioria das vezes a nossa memória, nosso coração, a nossa cabeça está preocupada, contém tantas coisas que não existe o espaço que Deus precisa e que Ele mereceria na nossa vida. Não são palavras minhas. No Antigo Testamento, o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz que duas pessoas que não estão em acordo não conseguem viver juntas. Amós quer dizer, se a nossa cabeça não der espaço e lugar para Deus, Ele não conseguirá habitar em nós. Muito do nosso tempo é gasto, muito do nosso tempo é empregado com preocupações em relação a coisas que nós não vamos mudar. Muitas vezes a nossa preocupação está em pessoas que nós não vamos conseguir mudar, em situações que já estão praticamente estabilizadas. E nós gastamos a nossa memória, o nosso pensamento, nós gastamos a nossa energia para mudar pessoas que muitas vezes não vão querer mudar. Muitas pessoas têm na memória coisas que foram negativas, ruins, pecado, e naturalmente, se este espaço na nossa memória é preenchido por estas realidades, não haverá lugar para Deus na nossa memória, no nosso pensamento, e nós não vamos conseguir rezar. Na celebração de ontem, nas ruínas de São Paulo, o senhor bispo contava uma parábola, e ele dizia esta parábola em inglês. Ele dizia que uma pessoa, uma irmã missionária, deixou seu país e visitou e trabalhou durante muitos anos em muitos lugares. De repente ela estava indo para um território, para um lugar novo, em missão, e ela precisava ir à casa de banho, ou ao banheiro. E quando ela estava indo à casa de banho, ao banheiro, ela de repente percebeu que o estado daquele local estava imundo. O ser humano não conseguia fazer as necessidades naquele local. E aquela irmã, primeiramente, ela ficou revoltada. E ela disse: eu trabalho para Deus o tempo todo, deixei a minha família, deixei a possibilidade de ter uma família, de cuidar dos meus pais, de viver aquilo que eu queria, para viver só para Deus, e eu preciso de uma casa de banho, eu preciso de um banheiro, e é isso que eu tenho? Eu não vou conseguir usar este lugar. Como que eu vou fazer as minhas necessidades em uma situação tão deplorável como essa? E naquele momento ela ouviu uma voz que era a voz de Deus dizendo no coração dela: minha filha, fique tranquila que depois de você eu também vou usar este banheiro, eu também vou usar esta casa de banho. Naquele mesmo momento aquela irmã entrou num desespero tão grande que ela pensou: se Jesus
vai usar este lugar, ele precisa ser melhor, ele precisa ser diferente. Ela até esqueceu a necessidade que ela tinha de usar aquele local, já pegou uma vassoura, um pano, um balde com água e fez uma grande limpeza. No Brasil nós usamos a palavra faxina. Faxina é quando a coisa está deplorável, você precisa limpar e limpar bem. E ela pegou e fez uma faxina, uma grande limpeza, porque ela sabia que Jesus iria usar aquele local. Não conheço a situação pessoal de todas as pessoas que estão aqui, mas eu acredito que nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente para dar espaço para Deus. Curar a nossa memória, curar a nossa mente. Existem algumas coisas que só Deus pode mudar, e com estas realidades, com estas coisas, nós não devemos pensar de uma forma exagerada, nós devemos confiar nele. Procure fazer um bom exame de consciência. Procure fazer um bom exame de consciência. Olhe para a sua vida, olhe para a sua memória, olhe para o seu coração e pergunte a você mesmo: como eu estou vivendo a minha fé? Como que eu estou vivendo a minha fé? Como que eu estou vivendo a minha relação com Deus? Para aquela comunidade de São Lucas e para cada um de nós, a nossa segurança está em Deus. E se a nossa segurança está nele, ele precisa encontrar lugar no nosso coração, na nossa alma. Durante a semana, durante esta Santa Missa, faça esse exercício. Diga assim a Jesus: Jesus, como está a minha alma? Como está o meu pensamento? E aos poucos nós vamos percebendo que oração também é decisão. Eu penso que nós precisamos criar uma rotina dentro da rotina. Nós temos uma rotina na nossa vida que é do trabalho, que é a rotina de nos alimentar, da nossa higiene pessoal, do cuidado da nossa casa, e dentro desta rotina nós vamos criar outra rotina que é a da vida de oração. E aqui existem muitos métodos, existem muitas formas de rezar. Alguns de vocês gostam de rezar o Santo Terço. Continuem rezando o Santo Terço. Reze o terço. Papa João Paulo II dizia que o terço era a oração predileta dele. O terço não é uma repetição de palavras. O Santo Terço é uma oração de um coração que diz palavras que muitas vezes são repetidas, mas que a cada 10 Ave Marias nós temos o mistério que é contemplado, e através da contemplação daquele mistério nós podemos relacionar aquilo que Jesus viveu com aquilo que nós estamos vivendo. O terço não é uma repetição, o Santo Terço é uma contemplação. Existe a oração mental, talvez seja mais difícil, mas eu acredito que é a mais produtiva. Quando você vai trabalhar, quando você vem à igreja, quando você está na sua casa, converse com Deus. Converse com Deus como se conversa com um amigo. Diz: Senhor, qual é a saída? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, como que eu preciso agir diante desta situação? Se alguém me perguntasse assim: Padre, qual é a sua oração preferida? Como que o Padre gosta de rezar? E eu encerro a reflexão dizendo isto: a minha oração preferida é uma oração que se chama Liturgia das Horas. Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas foi uma oração iniciada nos mosteiros, porque antigamente os monges pensavam: o nosso corpo precisa se alimentar, e os médicos dizem isso hoje, o nosso corpo precisa se alimentar pouco durante vários momentos do dia. Se você perguntar a um médico, o médico possivelmente ele vai dizer que nós precisamos nos alimentar a cada 3 horas. Nós temos o seminarista aqui, o Adriano, ele é médico, depois o Adriano pode nos informar sobre isso. Nós precisamos comer pouco durante várias vezes do nosso dia. O ideal seria que nós nos alimentássemos durante 3 em 3 horas. Meu médico no Brasil disse: Padre, o padre está diabético, o padre tem muito açúcar no sangue, o padre precisa comer menos durante mais vezes do dia. O estômago do padre vai se sentir saciado. Então os monges, a partir desta sabedoria, eles diziam: se o nosso corpo precisa se alimentar várias vezes, e se alimentar de uma maneira
mais rápida, a nossa alma também. Então os monges criaram um método de oração, onde eles rezavam praticamente a cada 3 horas. São orações muito breves, orações com um salmo. Então tem a primeira oração da manhã, que é a oração da Laudes, o louvor da manhã. Muitas pessoas rezam às 6 da manhã, na minha comunidade nós rezamos às 6h30 com os padres. Então nós temos a oração das Laudes, que é mais ou menos 15 minutos. E aí depois, aqui é mais para os monges, eu não consigo rezar esta segunda, tem uma oração chamada Noa, que é a oração do meio da manhã, que é de mais ou menos 7, 8 minutos. Depois nós temos a oração do meio-dia, que é a hora média, uma oração de 10 minutos. No fim da tarde, no meio da tarde nós temos a oração do meio da tarde. Depois tem a oração das vésperas, que é uma oração à tarde, uma oração de 12 minutos mais ou menos. E por fim, no fim da noite, depois de 3 horas, para mim a oração mais bela, uma oração chamada Completas, onde a oração termina assim: Senhor, que o meu espírito descanse em Ti e que um dia a minha alma possa alcançar a vida eterna. Mais ou menos assim, uma oração de 7, 8 minutos também. Então, se alguém quiser, procure, se informe, vá na loja das irmãs e pergunte sobre a liturgia das horas. Nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade na nossa vida. Prioridade é Deus, e Deus não se tornará uma prioridade se nós não rezarmos. Peçamos a graça de termos a oração como um valor na nossa vida. Agora em silêncio, peçamos que Deus nos fortaleça, nos ajude, para que nos momentos de sofrimento, de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, nós possamos dialogar com Ele. Que a nossa oração seja uma oração simples, mas uma oração verdadeira. Que a nossa mente, queremos pedir isso de uma forma com muita confiança e com insistência, que a nossa mente seja limpa, que a nossa mente seja curada, juntamente com a nossa memória, para que Deus possa ocupar o espaço que Ele precisa e que Ele merece na nossa vida.